Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Recontabilizando. Aqui você recebe pílulas de contabilidade e de tributos na medida certa, direto ao ponto. Na aula de hoje nós vamos ver ICMS na importação. Vamos entender quem são os contribuintes, como se forma a base de cálculo e o mais importante, qual é o valor devido numa operação de importação, o valor devido do ICMS na operação de importação. Roda a vinheta aí. Pois bem, hoje nós vamos ver ICMS na importação. Começamos a ver a Constituição Federal no seu artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10º, quer dizer, desculpa, 9º. Lá no inciso 9º, ele deixa bem claro que todos nós somos contribuintes quando fizermos ou fomos fazer uma importação. Ao fazer uma importação, não importa a sua qualidade, a sua qualificação. Fez importação, é devido o ICMS na importação, logo você será o contribuinte, você terá de fazer o recolhimento de ICMS na importação. Vamos ver o que diz a legislação. Diz assim, ó, mercadoria, bens ou mercadorias, né, importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Ou seja, não me importa se você está comprando para usar, se você está comprando para revender, mais ou menos, né? Mas ele não nem quer saber qual é a finalidade da mercadoria que você está adquirindo. O importante é que você está adquirindo, habitualmente ou não, se é para utilização ou revenda, isso não importa. Na verdade, ele não quer saber. Claro que isso tem outros impactos, né? Quando a Receita identifica um excesso de volume de importação por uma pessoa física, por exemplo, abre outras linhas de investigação para apurar se a pessoa não está desenvolvendo atividade de mercância sem a devida regularização. Mas não é essa a discussão que nós estamos tendo aqui. A discussão aqui é o seguinte: quem é contribuinte do imposto ICMS na importação? Resposta: qualquer um. Qualquer um que faça essa importação. Ok? E a pergunta, o que entra na base de cálculo da importação? E aí a resposta, todos os valores conhecidos até o momento do desembaraço. Até o momento do desembaraço, ou seja, a hora que você vai desembaraçar ou regularizar ou internar a mercadoria, naquele momento é apurado, olha-se para trás e apura-se todos os valores pagos e esses valores irão compor a base de cálculo do ICMS. E aí a última pergunta: a quem cabe o ICMS na importação? Imagine nós, eu estou no Rio de Janeiro e por algum motivo eu importo via Espírito Santo, ou seja, minha mercadoria chegará lá no porto do Espírito Santo. A pergunta é, ao desembaraçar a mercadoria no porto do Espírito Santo, eu sendo um contribuinte ou um morador, né? Vou nem falar em contribuinte porque eu não sou contribuinte do ICMS, mas eu sou um morador do Rio de Janeiro. Ao fazer o desembaraço lá no Espírito Santo e eu remetendo essa mercadoria para a minha residência, a quem compete, a quem tem o direito ao ICMS nesse momento do desembaraço? Ao estado onde está acontecendo o desembaraço ou ao estado onde reside o destinatário, no caso aqui sou eu? Resposta: ao destinatário. Ou seja, está claro na legislação, se vocês olharem lá no finalzinho, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Isso aí gera uma grande confusão, porque o estado onde tem o porto, ele, em tese, a grande maioria das vezes, se confunde o domicílio com o importador. O domicílio de quem está importando e o porto. Mas nós temos que lembrar que nós temos aí 10, 12 portos pelo país e temos 27 unidades da federação. Então a gente não pode olhar aonde está acontecendo o desembaraço, e sim para onde se está destinando a mercadoria. Para onde está se destinando a mercadoria é para onde você deve fazer o efetivo recolhimento do ICMS. E o mais importante, ao identificar para que estado está destinando a mercadoria, você tem que observar a legislação daquele estado. Então eu estou lá no estado do Espírito Santo, desembaraçando a mercadoria para o Rio de Janeiro, que é onde eu moro, eu tenho que
ao desembaraçar a mercadoria lá no Espírito Santo, atentar para a legislação do Rio de Janeiro. O que a legislação do Rio de Janeiro fala a respeito de um desembaraço de mercadoria importada? No caso de alíquotas especificamente, né, qual a alíquota que eu vou usar? A alíquota de importação para o estado do Rio de Janeiro, que pode ser, e normalmente é, diferente da alíquota de importação do estado do Espírito Santo, que deve ser diferente da alíquota do estado de Minas Gerais. Cada estado regulamenta a sua alíquota, então é importante ter atenção sobre isso. Vamos a uma situação prática. Então imagine aí que uma pessoa física, seu Carlos, né, importou algumas mercadorias conforme parte da documentação, que a gente vai ver a seguir, e aí pede, calcule ICMS devido na importação, admitindo-se o dólar à cotação de R$2. Uma parte aqui, né, pessoal? Nós estamos em 2021, o dólar está quase batendo os R$6. E esse exemplo que eu estou trazendo para vocês é de 2011, ou seja, exatamente 10 anos depois, o dólar está 3 vezes maior. Quer dizer, 2 a 6 multiplica por 3, seja 400%, né? Não, 200%, 300%, sei lá. Então vamos lá, pessoal, uma parte aí só. Aqui eu tenho um documento de importação, e como eu disse para vocês lá atrás, eu tenho aqui um desembaraço acontecendo no Porto do Rio de Janeiro. Observe ali na parte superior do documento, unidade local de despacho, Porto do Rio de Janeiro. E o importador, seu Carlos, está aqui com uma cidade hipotética de Palmas, Tocantins. E aí a pergunta dessa resposta que eu vou fazer, você já tem de cabeça. A quem compete ou qual legislação que eu tenho que verificar para proceder esse desembaraço? Eu tenho que verificar a legislação de Tocantins, porque o destino da mercadoria, até que prove o contrário, estará sendo entregue lá em Palmas, Tocantins. O segundo ponto que eu tenho que observar é que a DSI ou ADI, que é a Declaração Simplificada de Importação, a Declaração de Importação, é um documento multimoeda. Ele tem valores em reais e tem valores em moedas estrangeiras. Então nós temos que tomar muito cuidado que antes de você fazer o devido apuração dos valores, nós temos que fazer a devida conversão. Observe que nesse documento que está aí na tela de vocês, eu tenho apenas duas moedas, real e dólar. Mas eu poderia ter, além do real, eu poderia ter o dólar, o iene, o euro, a libra esterlina e outras moedas aí, mundo afora. Tá? Então, atenção, quando tratar de importação, verificar se os valores que você está utilizando já estão convertidos em reais. No caso aqui, nós temos dois valores em dólar, que é o valor do frete e o valor do seguro, $1.500 o frete e $500 o seguro, ou seja, $2.000, multiplicado por 2, já vai dar R$4.000. Os demais valores são valores já em reais, é o valor da mercadoria, a tributação federal, que aí nós temos o II, o IPI, o PIS e a COFINS, e aí vamos fazer o cálculo. É a tela seguinte, ou seja, o frete já está ali em real, R$3.000, era $1.500, o seguro R$1.000, já está em reais, evidente, porque era $500, multipliquei por 2, e aí os valores eu já passei, só ficou faltando eu falar da última linha antes do total, que são as despesas aduaneiras. O que seriam essas despesas aduaneiras? Além dessas despesas que nós estamos vendo aí acima, nós temos lá, por exemplo, taxa de capatazias, quer dizer, o valor pago a capatazias. Capatazias é o movimento da mercadoria dentro do porto, né, que antigamente era feito por estivadores, né? Agora é até tudo automatizado, mas é cobrado. Nós temos aí a armazenagem, ela é cobrada. E tudo isso vai em despesas aduaneiras. Por exemplo, a taxa do Siscomex, cada folha que você imprime daquilo ali cobra-se R$30. Isso era um valor, não sei se ainda está esse valor, mas era algo em torno disso aí. Tem a taxa da Marinha Mercante. Então, todos esses valores eu consolidei com o nome despesas aduaneiras. Somando esses valores todos, cheguei aí a 67.060. Não podemos nunca esquecer que lá na Lei Complementar 87/96 diz que o ICMS faz parte da sua própria base de cálculo. Então agora está na hora de eu botar o ICMS, que até então eu não falei em ICMS. Peguei todos os valores, cheguei a 67.060 e eu vou botar o ICMS por dentro, que é exatamente colocar o ICMS na base de cálculo. E aí eu divido pela alíquota.
interna, ou melhor, pela alíquota de importação do estado. E no caso eu estou utilizando o estado de Tocantins, 18%, e aí eu vou colocar o 18% para dentro, ok? Ou seja, 67.060 divididos por 0,82, eu chego à base de cálculo da importação em 81.780,48. Sobre esse valor, eu vou aplicar os 18%. Essa é a base de cálculo do ICMS. E aí eu calculo os 18%, e os 18% chega a 14.720,48. Esse é o valor que deve ser recolhido, no caso em questão, para o estado de Tocantins. Pois bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Aguardo vocês em aulas que vêm a seguir aí. Um abraço e até lá.